Profecia dos 10 Jubileus. Sérgio Osório, Daniel Carvalho. Uma profecia muito interessante. Eu achei fenomenal ter o conhecimento dessa profecia, porque é uma profecia que ela vai culminar agora nos últimos dias. Sérgio, quem é o autor dessa profecia? É o Rabino Judá ben Samuel, né? Que nasceu no século XIII. E a profecia dele já se cumpriu 99%. Achei isso muito interessante. Né? Você vai acompanhando as datas. O que é profecia, né? A gente fala do cumprimento. O que é essa profecia? Exatamente. Olha, profecia, a gente está mais acostumados quando se trata de coisas relacionadas à Bíblia, às Escrituras. Quando Deus mostrava para os seus profetas aquilo que ele queria informar, né, anunciar que estava para acontecer ao seu povo. Mas a gente sabe também que do outro lado do grande conflito existe Satanás, né, e que ele também revela os seus planos, os seus projetos ao seu povo. E o Rabino ben Samuel, como a gente já estudou no estudo anterior, na primeira parte do estudo, ele é um rabino, né, mas que não de origem cristã, né, não que acredita no Novo Testamento. Portanto, ele pertence a um grupo místico, né, de rabinos com uma filosofia totalmente diferente da Bíblia, né, e que a gente vê que ele recebeu uma profecia, né, como a gente vai estudar e discutir a respeito disso, que mostra exatamente os planos de Satanás para seu povo. Na primeira parte deste estudo, vimos a influência que o Talmud teve na formação dos Illuminatis e dos sionistas. Nesta segunda e última parte, vamos estudar a profecia de um rabino seguidor do Talmud com relação a Jerusalém e como os sionistas irão cumprir esta profecia. O rabino ben Samuel nasceu em Speyer, Alemanha, em 1140 e morreu em 1217. Ele foi um dos pais da Hassídica do judaísmo, o movimento do misticismo judaico na Alemanha, e ele era um erudito no Talmud e aprendeu também a Cabala. Evidentemente, o rabino ben Samuel não acreditava no Novo Testamento. Portanto, ele não pode ser considerado um profeta de Deus, pois o Talmud prega o ódio contra os cristãos. Vejamos então a profecia. Quando os otomanos turcos conquistarem Jerusalém, eles governarão Jerusalém durante 8 jubileus. Depois, Jerusalém vai se tornar terra de ninguém por um jubileu. E, em seguida, no 9º jubileu, irá mais uma vez voltar para a posse da nação judaica, que significará o início do tempo messiânico do fim. Então a gente vê que a profecia do rabino Judá ben Samuel, ela se cumpre perfeitamente na sua primeira parte. Os 400 anos, ou seja, os 8 jubileus profetizados pelo rabino, teve um cumprimento perfeito, né? Vejamos então a outra parte da profecia. Depois de 300 anos da morte do rabino Judá ben Samuel, o Império Turco-Otomano iria conquistar Jerusalém por 8 jubileus, ou seja, 400 anos. Em 1517, o Império Turco-Otomano tomou Jerusalém. Em 1917, a força aliada britânica do general Edmund Allenby, do Hanukkah, em 17 de dezembro desse ano, reconquistou Jerusalém. Após esta data, a Liga das Nações conferiu ao mandato britânico a Turquia, Síria e Egito, que inclui a terra de Israel, então chamada Palestina. Então vejam que foram exatamente 400 anos, como nós já dissemos, né, que o rabino ele profetizou que se cumpriu perfeitamente de 1517 a 1917. 400 anos, 8 jubileus da profecia. Vejamos então outra parte. Durante o 9º jubileu, Israel se tornaria terra de ninguém, ou seja, Israel não teria um poder independente sobre Jerusalém. Com o mandato britânico em 1917, Israel ficou subordinada a leis internacionais e se tornou uma terra de ninguém. Somente depois, em 17 de junho de 1967, através da Guerra dos 6 Dias, Israel tomou toda a região da Cisjordânia e reconquistou toda a cidade de Jerusalém para controle total do Estado de Israel.
Bom, neste gráfico mostra um resumo da profecia feita por Judá ben Samuel. A sua morte em 1217, 300 anos depois, os turcos tomam controle de Jerusalém. 400 anos depois, eles perdem o controle de Jerusalém. Até 1967 vira terra de ninguém, né? Então até aí o cumprimento já foi completo. Sim. E agora, nesse ano, 2017, eles estão esperando o começo do período messiânico. Até o fim do ano, eles esperam a vinda do Messias. Mas, para nós que acreditamos que Jesus é o Messias, quem será esse Messias, né, que vai vir? Então, assim como a Bíblia ensina que no futuro irá ocorrer um derramamento do Espírito Santo, chamado chuva serôdia, Satanás também vai imitar esse derramamento do Espírito Santo. Vai ter uma falsa manifestação do Espírito Santo. Semelhantemente, antes da segunda volta de Cristo, Satanás também vai imitar a sua vinda, vai tentar imitar. E onde isso ocorrerá? Então, nessa figura, vemos que o segundo templo em Jerusalém, ou o templo de Herodes, foi destruído no ano 70, né, pelo general Tito. E em 691 depois de Cristo, foi construído o Domo da Rocha, no mesmo local. Um local sagrado, tanto para judeus como muçulmanos. E ali, evidentemente, era onde Cristo, quando estava aqui, ensinava no templo. E então aí entra o que diz Isaías 14:13 a respeito de Lúcifer, né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então, essa muito provavelmente vai ser o local da imitação da volta de Cristo, neste monte da congregação, onde era o Monte Moriá, né? Também outros jubileus que vão ocorrer esse ano, 2017. De 1917 a 2017, completam então 100 anos desde a aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Então a Igreja Católica comemora 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. De 1967 a 2017, 50 anos desde o estabelecimento da Igreja Católica Carismática pelos jesuítas, em Duquesne, Pittsburgh. E também de 1517 a 2017, então vai fazer no dia 31 de outubro desse ano, 500 anos desde o início do protestantismo por Lutero. E agora a Igreja Católica quer comemorar a extinção do protestantismo no dia 31 de outubro. O protestantismo já foi sufocado totalmente pelo ecumenismo, né? Então, a partir do fim do ano, já então se estabelece uma religião mundial. Muito bem, então nós estamos vendo até agora que um rabino chamado Ben Samuel, ele escreveu uma profecia, que a gente sabe que essa profecia não é de Deus, porque é um rabino que cria no Talmud, e o Talmud nós já vimos no estudo anterior, na parte anterior, que o Talmud ele fala contra Cristo, ele odeia Cristo, né? E nessa profecia ele dá uma profecia de 10 jubileus, e nós vimos o cumprimento
da primeira parte, que foram os 8 jubileus, Sim. com os turcos tomando Jerusalém e 8 jubileus depois os turcos perdendo Jerusalém. Exatamente. Ele fala no 9º jubileu que Jerusalém seria terra de ninguém. E nós vimos que isso realmente aconteceu, né, até 1967. É isso mesmo? Isso. E aí, então, entra-se no último período da profecia, que vai se cumprir de 1967 a 2017, que é justamente no ano que estamos. Exatamente. O marco de 1967 foi justamente a Guerra dos 6 Dias. Isso. Não é isso mesmo? Agora, o interessante que eu vou mostrar é que nessa Guerra dos 6 Dias, para que isso ocorresse, quem está por trás para que essa profecia se cumpra, eles fazem de tudo para que as profecias se cumpram ao pé da letra. Exatamente. Olha o que aconteceu um pouco antes da Guerra dos 6 Dias, com o presidente que todo mundo conhece, chamado John Kennedy. Sim. Uma das principais razões do assassinato do presidente John Kennedy foi sua política contrária ao armamento nuclear de Israel. O primeiro-ministro de Israel, chamado Ben-Gurion, queria que Israel desenvolvesse armas nucleares, porém, o presidente John Kennedy era totalmente contra. Depois da morte do presidente John Kennedy, o presidente Lyndon Johnson reverteu completamente essa política. Então, em 1967, os Estados Unidos já era o maior fornecedor de armas para Israel. E o que isso possibilitou? A vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, cumprindo justamente o que o Ben Samuel, o rabino, né, havia profetizado nos jubileus, na profecia dos jubileus. Agora, o interessante é que, na época da Guerra dos 6 Dias, Israel ele não tomou totalmente Jerusalém, justamente porque a repercussão internacional dessa guerra, na parte ali onde é o palácio, Domo da Rocha, ele não tomou completamente ali porque essa repercussão internacional seria negativa. Não estava preparado ainda para isso. Mas o que nós estamos vendo ocorrer nos últimos dias? Uma preparação. Mas antes de falar dessa preparação que está ocorrendo para esse ano, eu quero aqui mostrar o período aproximado que pode ocorrer esse cumprimento este ano. Bom, então nós vimos que eles são capazes de qualquer coisa para fazer cumprir os planos que eles têm. E no caso que nós estamos estudando, existe essa profecia que eles estão derrubando qualquer um que entre no caminho para impedir o cumprimento. Agora, em 2017, como ele é o cumprimento final dessa profecia, qual é o período provável que ocorra o cumprimento dessa profecia? Vamos conhecer então a festa de Chanukah, que é também conhecida como a festa da dedicação. Essa festa ela é observada por 8 noites e dias. Ela começa no dia 25 de Kislev, de acordo com o calendário hebraico, o que pode ocorrer em qualquer dia a partir do final de novembro ao final de dezembro, no calendário gregoriano. Essa festa, Chanukah, ela é um feriado judaico que comemora a reinauguração do templo sagrado em Jerusalém. Ela foi estabelecida na época da revolta dos Macabeus, em 168, quando os Macabeus eles expulsaram do templo, né, o Império Seleucida, que hoje é conhecido como a Síria, Irã, Iraque e os países islâmicos ali. Assim como foi no 8º jubileu, olha que coisa interessante agora. É provável que o 10º jubileu também seja no Chanukah. É provável. Que será, já tem data marcada para esse ano já. O Chanukah será do dia 12 ao dia 20 de dezembro deste ano, 2017. Então, a semelhança da revolta dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, Israel expulsará os muçulmanos do Domo da Rocha, onde se situava o 2º templo de Jerusalém, em preparação à vinda do Messias. E o que significa essa expulsão dos muçulmanos do Domo da Rocha? Significa a construção do 3º templo. Então, é muito provável que ocorra também
nesse período da festa de Chanukah, o cumprimento do 10º jubileu, conforme o Rabino Ben Samuel profetizou. Então, o que nós vamos mostrar a partir de agora? Nós vamos mostrar o que os acontecimentos atuais têm demonstrado, tem sido construído para que essa profecia se cumpra este ano. Observe agora. No dia 13 de outubro de 2016, a ONU anunciou que o Monte do Templo, em Jerusalém, não tem ligação com os judeus. Desta forma, a ONU virtualmente entrega o Muro das Lamentações aos palestinos. Esse acontecimento, o que ocasionou pelo mundo? O Brasil, por exemplo, apoiou a medida da ONU. Com reação a esta medida, pastores brasileiros fizeram protesto em frente à Embaixada do Brasil em Tel Aviv. No Brasil, líderes evangélicos se uniram a deputados para defender Israel. Ou seja, essa decisão da ONU, Sérgio, ela vai colocar o povo cristão a favor de Israel. Não é isso mesmo? Uhum. A jogada é essa, né? Começa a intenção é alterar a opinião pública internacional a favor de Israel. Ok. Coisa que eles não tinham em 1967. Eles não podiam. Moshe Dayan, quando invadiu na Guerra dos 6 Dias, ele tinha tudo para expulsar, mas se ele fizesse isso, a opinião pública internacional ia cair em cima de Israel. Então eles estão trabalhando com a palavra fundamentalista, carregando esse termo um termo pejorativo, associando essa palavra com homem-bomba, fanático religioso, para que a opinião pública internacional deteste os muçulmanos. E assim fique fácil para esse ano eles expulsarem eles de lá e sem sem ir contra a opinião pública, né? Sem exatamente, tem o apoio da opinião pública. Exatamente. Então esse ocorrido dia 13 de outubro, onde a ONU declara, né, entrega o Muro das Lamentações à Palestina, causou, né, como nós vamos continuar vendo aqui, o mundo evangélico, o mundo cristão, a favor de Israel. Então vejam como as declarações da ONU estão de fato surtindo o seu efeito. É sempre ação e reação. Veja agora como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele está cumprindo com a promessa de campanha em relação a Israel, quando ele dizia que ia de fato proteger o Estado de Israel. Veja só, Trump reconheceu que Jerusalém foi a capital eterna do povo judeu por mais de 3.000 anos. E que os Estados Unidos, sob o governo dele, né, agora aceitará finalmente o mandato do Congresso de reconhecer Jerusalém como a capital unificada do Estado de Israel. Então a gente vê que as coisas agora vão ficando cada vez mais claras e caminhando para o cumprimento da profecia do Rabino, né? Vejam só, a partir de janeiro, né, desse mês de 2017, Nikki Haley ele terá a oportunidade de influenciar as votações na ONU, que vem aprovando uma série de resoluções contra Israel. Um duro golpe no lobby árabe que tenta forçar o reconhecimento da Palestina como nação independente e a divisão de Jerusalém. Então a gente vê como as coisas estão encaminhando. Agora os Estados Unidos têm uma embaixadora para interceder, para trabalhar em prol de Israel. Veja mais ainda, ao tomar posse no dia 20 de janeiro de 2017, aos 11 minutos de seu discurso inaugural, o presidente Donald Trump fez um solene pronunciamento. Prestem atenção. Vamos unir o mundo civilizado contra o terrorismo islâmico radical, os quais iremos erradicar completamente da face da terra. Então veja que declaração forte, né? Qual é o pensamento agora de Donald Trump? Eliminando os terroristas islâmicos, ou seja, a intenção dele é retirar, como nós já vimos,
o povo muçulmano da Palestina, e dessa forma Israel fica livre, né, para, exatamente, em Jerusalém, para nós vermos o cumprimento da profecia exatamente ali, né, com uma ação aí forte de Donald Trump. Por outro lado, agora nós temos, em contrapartida a isso, declarações fortes do presidente turco, Erdogan, quando ele diz que quer expandir o seu território ao ponto agora de ter uma força, né, um império, um poder tão grande quando era o Império Turco no seu auge, né? Então a gente vê agora pensamentos, né, ideias totalmente divergentes. Ao mesmo tempo que Israel ele quer expulsar os muçulmanos do Domo da Rocha e poder reconstruir agora um terceiro templo, a Turquia, né, carregada então pelo presidente turco Erdogan, ele quer então restabelecer o poder do Império Otomano. Veja mais ainda, o presidente turco ele pede aos muçulmanos para proteger e apoiar os palestinos, né? Então a gente vai vendo que as coisas estão sempre se encaixando. Em entrevista recente à televisão israelense, o presidente da Turquia chamou o tratamento dado por Israel aos palestinos de barbarismo. Também insiste que o governo de Israel precisa respeitar a santidade do Monte do Templo, onde fica atualmente a esplanada das mesquitas. Então, a fala também ecoa o que vem sendo imposto pela Unesco, que nega os vínculos dos judeus com o local. Então, a gente vê que agora vai haver, sim, né, um embate muito forte, mas, de acordo com a profecia, é para acontecer de fato esse ano. Bom, então a gente já viu que os Estados Unidos, na presidência do Donald Trump, é totalmente a favor de Israel e da expulsão dos muçulmanos. Agora vamos ver o outro lado da Turquia, né? Como a Turquia está se fortalecendo, apoiada por todos os muçulmanos. O presidente Erdogan agora está se fortalecendo. Alguns dos principais líderes muçulmanos já vêm discutindo sobre o ressurgimento do califado. Em 2016, a ideia de proclamação de Erdogan como novo califa começou a ganhar força. Em alguns lugares, o presidente Erdogan, que já é chamado de o mensageiro de Deus, título reservado para Maomé. Mais de 2/3 do 1 bilhão de muçulmanos que vivem no planeta esperam que o Mahdi venha logo, indica uma pesquisa recente da Pew Research. Para a maioria deles, o Mahdi será o último imã e profeta islâmico que virá governar o mundo. Então eles estão jogando todas as cartadas em cima do Erdogan. Já existe inclusive um exército sendo preparado para servir a este líder, reunindo jovens do Irã, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão e Iêmen. Então o exército já está se preparando. Os dois lados já estão se preparando para o conflito, porque é necessário uma provocação para que Israel expulse os muçulmanos do Domo da Rocha, destrua o Domo da Rocha para construir o terceiro templo. Alguns estudiosos islâmicos apontam que 3 anos e meio após o surgimento do governo final islâmico, o Mahdi aparecerá. 3 anos e meio após o surgimento do governo final islâmico, o Mahdi aparecerá. Anote essa data. Essa figura mística também é conhecida como o 12º imã. Ele é uma espécie de Messias que levará os exércitos do Islã à vitória sobre os não muçulmanos nos últimos dias. Os dois lados estão muito confiantes, né? Agora, interessante notar o seguinte: a maioria dos cristãos e muçulmanos acreditam que haverá um tempo de 3 anos e meio, logo antes da vinda do Messias. De onde que veio essa ideia? Olha só que interessante.
lá no século XVI, né, para livrar o papado da acusação de anticristo, o jesuíta Francisco Ribeira, de 1537 a 1591, inventou a doutrina do futurismo, que coloca o anticristo num futuro de 3 anos e meio literais antes da vinda de Cristo. Então, essa ideia é do jesuíta. Essa doutrina foi também apoiada pelo jesuíta Roberto Bellarmino, que viveu de 1542 a 1621. Por outro lado, outro jesuíta, o Luís de Alcázar, que viveu de 1554 a 1613, inventou o preterismo, que identifica o anticristo como Nero. Ambos colocam o anticristo fora da Idade Média e do período da Reforma Protestante, identificado por historicistas protestantes como o reinado do anticristo de 1260 anos proféticos. Então os reformadores, todos unânimes, diziam que o anticristo era o papado, que reinou de 538 depois de Cristo a 1798, 1260 anos. Aí veio os jesuítas para livrar a acusação de anticristo, né, que o Papa estava sendo acusado de anticristo, inventaram o preterismo e o futurismo. E até hoje, até essa ideia, os muçulmanos estão emprestando, né, ideia dos jesuítas, para dizer que depois que o Erdogan assumir, 3 anos e meio depois, vai vir quem? Vai vir o 12º imã, né? O Mahdi. Então você veja como as coisas todas têm ligação com doutrinas espúrias, né? Para confundir todo mundo. Vamos ver se a gente consegue, até o fim desse vídeo, montar esse quebra-cabeça. Essa notícia aqui ela é muito interessante porque o Sinédrio, que são os rabinos, eles vão pedir a Trump e também a Putin, que é o presidente da Rússia, inclusive é sionista, para ajudá-los na construção do terceiro templo, ou seja, para ajudá-los a expulsar os muçulmanos do Domo da Rocha. É interessante que esses rabinos eles enfatizaram que apoiar a reivindicação judaica a Jerusalém traria o quê? Benefícios ao mundo inteiro. Olha o que eles falaram. Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos podem levar as nações do mundo à paz global através da construção do templo. Eles chamam a construção do templo a fonte da paz. Isso me remete aqui a um texto bíblico muito conhecido, 1 Tessalonicenses 5, verso 3, que diz o que lá? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Ou seja, nós vemos aqui, através desses acontecimentos e através do cumprimento dessa profecia desse rabino e do cenário que está sendo montado para este ano, que nós estamos muito próximo do fim, muito próximo. Assista esse pequeno documentário agora que relata qual é a situação atual deste conflito lá no Monte do Templo. Quando israelitas e árabes sonham com a paz, o obstáculo mais alto para conseguir esse objetivo está situado aqui. Um monte do tamanho de 18 campos de futebol, epicentro de frequentes choques. Este é o centro do mundo, para parte da humanidade. Segundo a tradição, aqui foi criado o primeiro ser humano, Adão. O segundo templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, com exceção do muro ocidental, conhecido como o Muro das Lamentações, o lugar mais importante para o povo judeu. Os romanos provocaram o exílio judaico no ano 70, mas segundo os historiadores, os principais objetos do templo, a Arca da Aliança com as Tábuas da Lei e talvez também a Menorá,
ficaram escondidos debaixo das ruínas. Este é provavelmente o local mais disputado e explosivo do planeta. Para os judeus, este monte do templo, o Har HaBayit, é o mais sagrado, porque aqui foram construídos o primeiro e o segundo templo, e porque aqui se situa a história bíblica do sacrifício de Isaac. Para os muçulmanos, este é Haram el-Sharif, o nobre santuário, também conhecido como a Esplanada das Mesquitas. O terceiro lugar mais sagrado do islamismo, local da ascensão de Muhammad ao paraíso e sede da Mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, construídos no século VII, uma das estruturas mais antigas do mundo muçulmano. O califa Omar construiu aqui a Mesquita de Al-Aqsa e no ano 691 foi edificado o santuário do Domo da Rocha, hoje em dia coberto de ouro, exatamente sobre o Santo Santorum, o lugar mais sagrado do templo judaico, onde estavam as tábuas da lei. O mufti de Jerusalém, Mohammad Husseini, é o máximo líder islâmico nos últimos 8 anos. وبالتالي هو مهم وهام جدا في عقيدة المسلمين، في عبادة المسلمين، في دين المسلمين، في حضارة المسلمين، في تاريخ المسلمين. وبالتالي حينما يعتدى على المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يكون نعم شرارة انفجار وانفجار قوي، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم جراء هذه الانتهاكات والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة على هذا المسجد. Do you think it is today the most, they say it's the most explosive place in the world? Is it true? No, I've never had that thought at all. I feel safer there than I do in my own living room. There is a mosque and there is a shrine. But, you know, that's because Islam took advantage of Jewish exile and squatted there and then began a campaign of destroying all of the evidence and trying to convince the world that there never was a temple there. Em maio de 1967, a Síria, a Jordânia e, sobretudo, o Egito ameaçavam Israel e prometiam atirar os judeus ao mar. A Voz do Cairo, em hebraico, tentava intimidar a opinião pública israelita. Tel Aviv vai ser destruída totalmente com as nossas bombas e vocês, os sionistas, não vão aguentar nem 2 horas. Dias depois, a mensagem era: Presidente Nasser, com a tua ajuda, vamos destruir os israelitas, vamos queimá-los, vamos transformar-vos em pó. O que ninguém imaginava, nem mesmo os israelitas, era que Israel ganharia a guerra em 6 dias e que os seus paraquedistas entrariam na Porta dos Leões de Jerusalém Oriental, que até esse momento era parte do Reino da Jordânia. Os soldados israelitas venceram a Legião Jordana e chegaram ao Muro das Lamentações, que era um lixeiro público, e ao Monte do Templo. תראה למשל אפילו את הישגי מלחמת 6 הימים, ששבנו לחבלי ארץ ישראל כל כך רחבים, סיני, יהודה ושומרון, הר הבית בלב העניין, וכיוון שלא מספיק רצינו, אז הר הבית כיום למעשה לא בידינו. Para devolver a calma, o governo de Israel decidiu deixar nas mãos da Waqf, as autoridades muçulmanas que dependem do rei Jordano, o controle deste lugar sagrado. 400 guardas palestinianos da Waqf patrulham a esplanada das mesquitas. باب المغاربة كما قلت لك بأنه من يدخل من باب المغاربة في الوقت الحاضر لا تنسيق مع الأوقاف نهائيا ولا نعلم من يدخل. ثانيا هناك ردة فعل لماذا يدخل هؤلاء المتطرفون إلى المسجد الأقصى المبارك. Todos os dias há grupos judaicos que visitam o lugar, acompanhados por polícias israelitas e observados por agentes das autoridades islâmicas. O diretor do Instituto do Templo, o rabino Chaim Richman, constrói os antigos objetos do templo, segundo diz, para estar preparados no caso de surgir a possibilidade de reconstruir o terceiro templo. One of the things that we're working on, for example, is computerized blueprints for the actual development of the temple and
There's no reason to pretend that we haven't had any progress in all of these years, but, there's certainly a role for computerization, for elevators, for underground parking, and for all the things that we've become familiar with in our times. And Muslims see it as a provocation. You know what? Muslims see the fact that Jewish people are alive as a provocation, too. This is the holiest place, the only holy place in the world for the Jewish people. And I don't see what's provocative about moving my lips and saying, God, heal me or bring peace to the world. وبخصوص المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي وللمسلمين وحدهم بالأرض حتى أعماق الأرض وبالسماء حتى عنان السماء، وبالتالي لا يملك أي مسلم في العالم أن يغير من هذا الوضع، لأن هذا الوضع الذي هو مسجدية المسجد الأقصى، وأن المسجد الأقصى هو مسجد، هذا وضع وترتيب رباني. Para as autoridades islâmicas, o templo judaico nunca foi construído em Jerusalém. O líder histórico do povo palestiniano, Yasser Arafat, afirmou na cimeira de Camp David no ano 2000 que o templo judaico estava situado em Nablus e que ele nunca aceitaria a versão de que os templos de Salomão e de Herodes estavam situados em Jerusalém. They also say that the Holocaust never took place, but find my grandfather. So they say a lot of things, and it's part of the campaign to delegitimize the Jewish people. How can you Judaize Jerusalem? This is an expression that they use. We're trying to Judaize Jerusalem. The word Jerusalem appears over 700 times in the Bible and 0 times in the Quran. Em setembro de 2000, o então líder da oposição de direita israelita Ariel Sharon visitou este lugar, desencadeando a segunda intifada, que resultou em milhares de mortes. Sir, what's your answer to those who say that you were a provocator? What I have to say, I think those that say that they're just misleading. But you have to know one thing. We speak about the holiest place for the Jewish people. We have been using the term Har Bayit now for, say, maybe 2,300 years. It's mentioned that the remains of the holiest place that we have. It was mentioned by Isaiah and by Jeremiah. And even the Christian world has been using the term Temple Mount for I believe, 2,000 years now. Only recently you started to use the term Haram al-Sharif. What do I mean that? I'm really sorry for everything that happened, for the casualties, ours and Arabs. Everyone is a casualty. Every casualty is a tragedy. But the one who is responsible for that is only Yasser Arafat. Yehuda Etzion tem 62 anos. Nos anos 80 criou um grupo terrorista de 27 membros que feriu gravemente 2 dirigentes palestinianos e que pretendia explodir o Domo da Rocha. Os serviços secretos israelitas conseguiram desmantelar o grupo a tempo e Etzion esteve 5 anos na prisão. Você pensou em explodir o Domo da Rocha? ואז, כפי שאתה אומר, היינו צעירים וסברנו שקבוצה קטנה אולי יכולה לשנות את הדברים. בכל מקום, כבר אז הבנתי שאין דרכים קצרות. זאת אומרת, הדרכים לא יכולות להיות דרכים של חומרי נפץ, וגם לא של חבורה קטנה שלוקחת אחריות לעשות דבר כל כך גדול. Quando saiu da prisão, Etzion adotou outra tática. Ele decidiu pedir a ajuda de arquitetos de primeira linha para preparar todos os planos do terceiro templo judaico, que, segundo ele, algum dia será construído. 22 arquitetos israelitas responderam negativamente, argumentando que se trata de um projeto imoral e virtual. O número 23, Yoram Ginsburg, aceitou. אי אפשר להחזיק בארץ ישראל. מבחינתי זאת אוגנדה. כל זמן שאנחנו לא נהיה על הר הבית ובירושלים וביהודה ושומרון, כאילו לא חזרנו ולא יצרנו את הציונות. אנחנו עשינו ציונות של 120 שנה על בסיס מקום פנוי. לא על בסיס המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. אז למה לא כבר אוגנדה? אולי יש מקומות אחרים בפמפס בארגנטינה? Etzion e Ginsburg criaram o modelo do Monte do Templo e de toda a cidade velha de Jerusalém e propõem a eleição de um rei que substitua o governo atual, voltando assim à época do rei David e do rei Salomão. Mas lá há mesquitas. O que é que vocês fazem? אין תחליף לתכנון. התכנון
הוא גם ברמה האדריכלית וגם ברמה התרבותית והתוכנית. E vocês vão poder reconstruir o templo de forma pacífica? אני לא רוצה להתמם, ולכן אני לא אענה בוודאות שכן. אני אגיד דבר כזה, האויבים שלנו מבינים החלטיות. אני לא מתמם. יכול להיות שזה לא ילך ללא חיכוך, ללא עימות. Do you think you're going to see the temple built in your life? It doesn't even matter to me. I'm just a small cog in Jewish history, and all that I can do, hopefully, is to have the integrity to do the right thing. Maybe I will, maybe my children will, but that isn't my call. All I can do, though, is be able to say that I did the right thing. Mas o que é certo para uns não é certo para os outros. E este monte é ponto de encontro entre os extremos dos dois povos. عقدت في السعودية وفي عمان وفي المدن وفي الدول المعتدلة. فرض عين يكون هناك الجهاد على كل مسلم في كافة أنحاء العالم لتحرير مقدساته. ونتمنى أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى سلام بالجهود التي تقوم حاليا ما بين كيري وغيره. وإذا لم تحصل لا سمح الله هناك كوارث ستقع في المنطقة. Este é dos lugares que suscita mais paixões para 1,5 bilhão de seres humanos. Quanta fé, quanta história para tão pouca geografia. Barril de pólvora onde os mais radicais dos dois povos se encontram cara a cara. Henrique Zimmermann, a SIC, em Jerusalém. Em relação ao terceiro templo, os sionistas já gastaram 30 milhões de dólares na fabricação dos utensílios que deverão ser utilizados no terceiro templo e estão treinando os sacerdotes para ministrarem no terceiro templo. Porém, primeiro terão que expulsar os muçulmanos de Jerusalém e demolir o legendário Domo da Rocha. Isso tem que acontecer antes. Mas eles já estão fazendo o quê? Se preparando. Gastaram 30 milhões, Daniel, para comprar os utensílios já. Exatamente. Eles não iam gastar esse dinheiro à toa. Certamente não. Tem que estar um cenário sendo montado para isso. Ou seja, eles têm que ter por trás, está sendo fortalecidos para que essa guerra aconteça, como nós já estamos mostrando, pedindo a Putin, pedindo a Trump apoio, para que isso ocorra. O segundo templo, construído no século VI a.C., levou 46 anos para ser construído. João 2, verso 20. O templo que Edir Macedo construiu no Brasil levou 4 anos para ser construído. Agora fica a pergunta: quanto tempo levaria para os judeus sionistas construírem o terceiro templo em Jerusalém, com tanta tecnologia que eles têm? Detalhe, o Edir Macedo levou 4 anos para construir o templo aqui em São Paulo. Sim. Porém ele trouxe pedras, materiais de fora. Lá eles têm tudo. Pré-fabricado. Pré-fabricado, já estão se preparando. Então, sem dúvida alguma, vão levar muito menos tempo para a reconstrução, para a construção desse terceiro templo. Bom, então vejam que até aqui nós estudamos a profecia do Rabino, né, seguidor do Talmud. Portanto, não é para os cristãos estarem de fato apegados a isto, né? A profecia para nós, para os cristãos, está na Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia diz e que tem a ver com essa profecia do Rabino Ben Samuel, né? Vamos então à Bíblia, o texto de Daniel 11:45, e vamos compreender, né, o que a profecia de Daniel tem também para este tempo e tem a ver com a profecia desse Rabino. Vejamos então. O capítulo 11 de Daniel, ele começa literal, isto é, a Síria, território seleucida, é o rei do norte e o Egito é o rei do sul. Não há razão, portanto, para que o rei do norte de Daniel 11:45 seja simbólico, como muitos creem. O Domo da Rocha,
a mesquita muçulmana construída entre 689 e 691 depois de Cristo pelos seguidores de Maomé, está situada entre os mares no glorioso Monte Santo, em Jerusalém. Posteriormente, no Império Turco-Otomano, o Domo da Rocha recebeu uma nova fachada. Portanto, podemos considerar a Turquia como o rei do norte de Daniel 11:45, ok? Vejamos então o mapa, se podemos de fato confirmar isto. Nós encontramos aqui um mapa da região ali do Oriente Médio. Temos Israel, Palestina, que é o ponto de referência para a profecia. E nós temos acima a Turquia como rei do norte. Então fica muito claro que não tem como. Muitos estão dizendo que seria então Roma, que fica mais a noroeste da Palestina, ser então o rei do norte, como muitos estão acreditando. Agora veja como ficaria então, de forma clara, o texto bíblico de Daniel 11:45 e 12, verso 1, que é bom a gente deixar claro que não há essa divisão no original, né? Essa separação do capítulo 11:45 e 12, verso 1, portanto, a separação desses dois versos foi feita no momento de, então, tradução da Bíblia, né, para a distinção destes dois versos, mas é uma profecia só. Então veja, e ele, o rei do norte, ou seja, Turquia, estabelecerá os tabernáculos de seu palácio, ou seja, as mesquitas muçulmanas, entre os mares, no glorioso Monte Santo, ou seja, o Monte Moriá, em Jerusalém. Contudo, chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. E a gente pode observar que na profecia tem todo agora um trabalho sendo feito para que não haja socorro, né? Então a gente vê os Estados Unidos apoiando Jerusalém, apoiando Israel. Também a gente vê o outro lado, Vladimir Putin, né, um poder que poderia vir em socorro da Turquia, mas que no momento estaria então apoiando também a construção do terceiro templo em Jerusalém, ok? Então temos aí uma relação da profecia do Rabino Judá ben Samuel e agora a profecia também do profeta Daniel em relação aos nossos dias. Vejamos ainda, e naquele tempo, que tempo? O tempo do fim do rei do norte, na expulsão dos muçulmanos de suas mesquitas em Jerusalém, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É interessante deixarmos claro aqui, que de acordo com a Bíblia, Miguel é o Senhor Jesus Cristo. E esse ato de se levantar é justamente quando ele lança as suas vestes sacerdotais, ou seja, deixando o seu ministério sacerdotal diante do Pai, e então a porta da graça se fecha, ok? Vejamos então agora um texto que nos dá uma clara noção do que significa isto. As nações estão se enfurecendo, porém quando nosso sumo sacerdote, ou seja, Miguel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tiver acabado sua obra no santuário, que santuário? Santuário celestial, ele se levantará, porá as suas vestes de vingança e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Então a gente vê uma sequência aí agora dos eventos proféticos e entendemos agora então a importância dessa profecia que tem relação com a profecia do Rabino Judá ben Samuel para os nossos dias, né? E tudo isto com eventos, como já vimos até o momento, para 2017, né? Então, a gente pode observar que se o rei do norte, como muitos acreditam, fosse Roma, segundo a profecia, ela teria que chegar ao seu fim antes do derramamento das 7 últimas pragas. Porém, nós sabemos que isso não ocorrerá porque a 5ª praga ela cairá sobre o trono da besta, ou seja, sobre Roma. Isso está escrito em Apocalipse 16, verso 10, de forma muito clara. Além disso, a besta será lançada viva, não morta, no lago de fogo, por ocasião da segunda vinda de Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 19, verso 20. Então, qual é a importância desse estudo para nós? A importância dessa profecia
é que ela nos dá um marco para o fim do tempo de graça, né? E o começo do tempo de angústia, conforme Daniel 12:1. Fim do tempo de graça, o que significa isso? Significa que no fim do tempo de graça, o destino de todo ser humano estará selado. Nós temos pouco tempo para nos preparar. Daí a importância de você ter noção, de você ter um parâmetro do tempo, em que tempo estamos vivendo. Bom, então vamos montar o quebra-cabeça de tudo que a gente falou com relação à Turquia, Estados Unidos, Rússia, enfim, Terceiro Templo. Montando esse quebra-cabeça das informações que a gente tem, podemos dizer o seguinte: o objetivo dos sionistas é a construção do Terceiro Templo no lugar do Domo da Rocha. Isso está bem claro. Considerando que os jesuítas agora sempre jogam dos dois lados de todas as guerras, e eles estão por trás da CIA, da Mossad, do M6, enfim, eles jogam dos dois lados da guerra. Então, o presidente turco, Erdogan, tentará invadir Israel e conquistar Jerusalém. Isso já está explicitamente declarado. Como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é sionista e concorda com a construção do Terceiro Templo, dessa vez a Rússia não entrará na guerra para ajudar a Turquia. Então, Israel entrará na guerra e a destruição do Domo da Rocha parecerá um ato em legítima defesa. Israel é super bélico, tem bomba atômica, mísseis de longo alcance, e drones, enfim. Não vai ter tanta dificuldade assim para ganhar numa disputa entre Israel e Estados Unidos contra a Turquia. Então, ele vai destruir provavelmente o Domo da Rocha e todo mundo vai pensar, não, foi em legítima defesa, certo? Então isso cumpre Daniel 11:45, última parte. Mas chegará a seu fim a Turquia, o rei do norte, e não haverá quem o socorra. Nem a Rússia não vai socorrer. Prestai atenção, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos, capítulo 13, versos 33 ao 36. Jesus nos tem deixado as palavras: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, conforme diz Marcos, capítulo 13. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, o qual deve trazer amanhã, para que, vindo de repente, não nos ache dormindo. A que tempo isto se refere? Isto não se refere à revelação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar um povo dormindo. Não. Mas ao seu retorno de seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele depuser suas vestes sacerdotais e vestir-se com a vestimenta de vingança, e quando for dado o decreto: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Quando Jesus cessar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão para sempre decididos. Este é o tempo de ajuste de contas com seus servos.
aos que negligenciaram a preparação de pureza e santidade que os habilitariam a estar entre os que esperam para dar as boas-vindas ao seu Senhor, o sol se põe em tristeza e escuridão e não se eleva novamente. Termina o tempo de graça, cessa a intercessão de Cristo no céu. O tempo finalmente chega de improviso sobre todos, e aqueles que têm negligenciado purificar suas almas pela obediência à verdade são encontrados dormindo. Eles ficaram cansados de esperar e vigiar. Eles se tornaram indiferentes em relação à vinda de seu Senhor. Eles não ansiaram pelo seu aparecimento e pensaram que não havia necessidade de uma vigilância contínua e perseverante. Eles tinham ficado desapontados em suas esperanças e devem ficar novamente. Concluíram que havia tempo suficiente para despertar. Eles se certificariam de não perder a oportunidade de garantir um tesouro terrestre. Seria seguro obter tudo o que pudessem deste mundo. E, apegando-se a este objetivo, perderam toda a ansiedade e interesse no aparecimento do Mestre. Eles tornaram-se indiferentes e descuidados, como se sua vinda ainda estivesse distante. Porém, enquanto seu interesse estava submerso em ganhos mundanos, a obra no santuário celestial terminou e eles estavam despreparados.